Lá para o nosso entrevistado, já está aqui com a gente. Vamos conversar com Helder Almeida, superintendente de Trânsito e Transporte da cidade de Camaçari, vizinha aqui a Salvador. A gente estava conversando até agora há pouco, muita gente que mora em Salvador, trabalha em Camaçari ou vice-versa, né, Helder? Seja muito bem-vindo aqui ao Boa Tarde Bahia. Bem, boa tarde a você, Lorena, Vitor, a todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Estamos aqui à disposição. Eu acho que o bate-bola aqui é que é mais interessante do que a gente fazer um discurso aqui e falar. Helder, você já foi ex-prefeito, ex-deputado e agora está com essa missão, já foi secretário de governo, já foi secretário de administração e assumiu ontem a superintendência de trânsito de Camaçari. Queria saber contigo quais são os principais desafios ali naquela cidade para poder resolver diante de um setor que é crucial, principalmente para cidades de grande e médio porte, que é uma cidade de grande porte. Como é que fica essa situação e os principais desafios? Olha, o principal desafio, Vitor, é a gente retornar ao transporte por ônibus regular, né? Isso há muito tempo em Camaçari deixou de acontecer, né? Várias administrações contribuíram para isso. Eu, quando fui prefeito em 2004, deixei tudo isso funcionando, até porque foi uma exigência da Ford. Quando veio para Bahia, ele exigiu que a gente tivesse um transporte regular, porque na equação econômica dele não cabia fretamento de ônibus. Ele ia fornecer o vale transporte para que o trabalhador saísse da sua casa e fosse no ônibus regular para a fábrica. Mas isso, ao longo do tempo, deixou de acontecer, né? Uma série de coisas, sobretudo do transporte irregular, né? Que começou a disputar com o transporte normal, regular, e isso fez com que as empresas quebrassem, desistissem, porque empresário só fica onde realmente tem o retorno do capital, e o nosso objetivo agora é retornar essa normalidade. Camaçari é a quarta cidade da Bahia, tem 330 mil habitantes, né? Essa situação que está hoje nos deixa todos nós constrangidos. Ontem, na posse, inclusive, o prefeito assinou um decreto declarando estado de calamidade no transporte urbano, justamente para que a gente reconheça, antes de mais nada, o caos, né, que existe na cidade e a condição que a gente tem de atacar isso e resolver, né? Não é muito fácil, mas a gente tem uma série de medidas e atos para que a gente chegue lá. Então esse é o grande desafio, né? Nós temos aí cerca de 25 mil idosos que têm direito à gratuidade e que não são atendidos hoje, porque não existe um transporte regular. Então o irregular não transporta idoso de graça, o táxi não transporta o idoso de graça, e a gente fica com esse ato, com essa dificuldade. E a nossa ideia, a nossa missão, na verdade, é trazer a normalidade novamente, porque uma cidade que pretende, né, receber grandes investimentos e grandes empresas, ela não pode deixar de ter um transporte regular, né, onde as pessoas possam ir e vir de maneira sustentável, né, com tarifas que sejam palatáveis para a população, que a população possa arcar com esse custo. E esse é que é o desafio. Montar, fazer com que o sistema funcione, que tenha confiabilidade, tá certo? Para que a gente possa avançar. A Camaçari não pode, na verdade, dar um passo à frente na sua questão econômica se a gente não resolver essa questão. Estamos conversando com Helder Almeida, superintendente de Trânsito e Transporte de Camaçari. Helder, recentemente você até disse que pretende criar um fundo de transporte. O que significa? Como é que vai funcionar? Olha, é o seguinte, nós não temos hoje condições, o município não tem condições hoje de fazer subsídio, né? Porque o transporte coletivo hoje, em qualquer lugar que você vai, os empresários falam apenas na questão do subsídio, né? Isso nós, nesse momento, não temos condição de fazer, tá certo? Nós estamos com essa ideia, vamos mandar para a Câmara logo agora, antes dos 15 dias aí de trabalho, isso já está mais ou menos encaminhado. Esse fundo de transporte vai ser injetado, né? vai ser realizado com receitas que vêm do IPVA, parte do IPVA, parte das multas e taxas, né? Receita de leilões de sucatas, receita de leilões de áreas públicas do município
Zona Azul, receita da Zona Azul, que nós vamos ter que instalar também. Camaçari, do tamanho que está e no patamar que ela está no nível econômico. Hoje não tem, né? Da Bahia hoje não tem. Hoje Sim. realmente é um problema, né? É um problema, né? E a Zona Azul, de uma certa forma, ela favorece muito ao comércio. Apesar das pessoas acharem que não, mas favorece. Porque você tem a rotatividade onde não tem. E a gente sabe, onde não tem estacionamento fácil, a gente evita de ir, né? Por isso que todo mundo vai para shopping, porque tem estacionamento. Aí você vê, hoje, por exemplo, vou na Avenida 7, imagine você, né? Naquela época era o shopping aberto. Hoje ninguém vai, Baixo Sapateiro, você não tem, a não ser a população que usa o ônibus, o transporte, que anda a pé, que faz isso. Então, o fundo de transporte, ele vai servir, quando ele estiver robustecido, para, mais adiante, algumas linhas que sejam comprovadamente deficitárias, e aí não são todas as linhas, mas apenas aquelas que... Porque no sistema desse, é bom que, Vitor, Lorena, que vocês entendam, vocês sabem disso, mas é bom a gente falar para o público. Quando você tem, por exemplo, um universo de 30 linhas, 40 linhas, muitas são superavitárias, vai ter lucro. Outras pela própria distância, pela própria condição das pessoas, né, de quantidade de pessoas a ser transportadas, elas se tornam deficitárias. Então, nesse momento, comprovadamente, aí o fundo vai aportar o subsídio correspondente àquela linha. Então, é para isso que o fundo vai agir. Ele vai ser o amortecedor, ele vai ser o caixa para você manter o sistema sempre alimentado e funcionando. É para isso. Helder, você falou da questão da Ford, que quando a empresa foi se instalar em Camaçari, fez essa exigência por parte do poder público de ter um transporte regular. A Ford foi embora, deixou um rombo de 4 mil empregos diretos. Mais de 4 mil empregos diretos lá em Camaçari, fora os indiretos, fora de todo um ecossistema econômico que dependia daquilo dali, da Ford. E agora a gente vê a discussão para a instalação da BYD, que é uma empresa chinesa. Inclusive, o presidente Lula tem organizado a comitiva à China, vai contar com a presença do governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, para fechar os últimos detalhes dessa operação comercial, para tentar ocupar aquele grande complexo industrial que tem ali. Primeiro eu queria saber contigo, esse aumento dos clandestinos se deve também à saída da Ford de Camaçari, que acabou desempregando muita gente, as pessoas precisam colocar o pão de cada dia na mesa? E segundo, como é que está a conversa na cidade, entre vocês da prefeitura, sobre essa chegada dessa nova empresa para ocupar aquele espaço? Olha, é o seguinte, nós fomos surpreendidos com essa notícia, apesar de, né, isso vem sendo ventilado já há muito tempo, mas como uma questão clara e objetiva, concreta, há pouco tempo, né? A prefeitura, nós estamos inclusive reivindicando do governo do estado que a prefeitura possa participar dessas discussões, até porque nós temos também a oferecer, né? Nós temos os impostos e taxas municipais que a gente tem como, né, aportar, ajudar, fazer a nossa contribuição de fiscal, né? De incentivos fiscais para que possa facilitar, inclusive, né, as tratativas do governo do estado. É isso que a gente pretende fazer. Por outro lado, essa questão que nós vivemos hoje, como você me perguntou da Ford, para você ter ideia, Vitor, a gente estima em cerca de 12 mil empregos diretos que nós perdemos. Nós perdemos cerca de 22 milhões de reais por mês na folha de pagamento. Imagine o que é isso numa cidade, 22 milhões de reais gerando na economia, pagando aluguéis, supermercado, feira, enfim, uma série de consumos que são feitos numa cidade, né? Empregados, pessoas que empregam, né? O funcionário da Ford emprega lá o seu funcionário, a sua empregada, enfim, a sua faxina. Então, tudo isso deixou de acontecer em Camaçari. Então, foi um impacto social muito grande. Só a gente que está lá no dia a dia que entende isso, embora esses números por si só já mostrem, não é isso, o impacto que foi. Então, essas pessoas receberam a sua rescisão,
A Ford pagou, inclusive, um adicional disso. As pessoas, sem ter uma economia como nós estamos, e nós estamos ainda, né, sem alternativa, certo? Aplicar no mercado financeiro renda quase nenhuma, fazer negócio, você faz um negócio. Eu tenho um amigo meu que saiu da Ford, ele é de Vila de Abrantes, o nome dele é Arapinha, gente muito boa. Ele é um exemplo disso. Ele pegou a receita dele, montou uma pequena loja de material de construção para sobreviver, né? Mas a questão econômica está tão difícil que os clientes ou compraram e não pagaram, ou não conseguiram comprar. E ele hoje está sem ter o que fazer, né? Já vendeu o carro dele, já disse, eu coloquei aqui o ponto para alugar, não consigo. Então essas pessoas foram para a informalidade, foram para o transporte, vamos dizer assim, irregular. Por que isso? Porque era a única coisa que você tem um carro, você tem que manter sua família, a gente sabe disso, questão muito difícil de se lidar, mas é importante que a gente enfrente isso de frente, né? De cara, não se pode escamotear essa realidade. E as pessoas começaram a sobreviver da forma que eles achavam que tinham que fazer e não tinha outra alternativa, a verdade é essa. Se não tem emprego, você vai se virar de alguma forma. Vai vender limão na feira, outros vão para a sinaleira vender alguma coisa, e outros que têm um carro iam fazendo o transporte irregular, que contribuiu de forma pela quantidade, acabou de falir poucas linhas regulares que existiam. Nós agora temos que dar um jeito de trabalhar isso para poder tornar a coisa viável. Ajustar. Bom, vamos falar de política, né? Até porque eleições, a gente brinca assim que está longe, mas não está. Está longe que está perto, né? Então, para a Prefeitura de Camaçari, pretende se candidatar para a sucessão de Elinaldo Araújo? Olha, veja bem, eu já venho nessa militância política em Camaçari desde 1980, né? Participei da primeira eleição, quando o ex-prefeito Tude foi candidato em 85, quando a cidade deixou de ser área de segurança nacional e teve, né, a sua eleição de prefeitos e vereadores. Então, desde lá que a gente vem lutando, batalhando. Em 92, eu tive uma oportunidade de sair candidato, mas houve uma articulação partidária e eu não consegui a legenda, né? A cidade sabe que naquele momento era um nome para poder absorver e representar aquela vontade de mudança que a população tinha. Mas, enfim, continuei meu trabalho. Então, não é segredo para ninguém que eu sempre estive em todas as eleições de Camaçari, sejam elas quais forem, eu sempre estive, né? Me elegi deputado, prefeito, vice-prefeito, e sempre estou. Agora, nós fizemos um trabalho na eleição de Elinaldo, de 2016, fizemos a eleição dele, e eu coloquei meu nome como alternativa, tá certo? E acredito e tenho trabalhado para isso. A gente tem muita coisa ainda para realizar em Camaçari. Camaçari precisa realmente de manter um nível de investimento público para que ela possa, né, crescer cada vez mais. E eu acredito que ainda posso dar um caldo, posso dar um caldo nessa parte aí. Com certeza temos umas ideias interessantes e renováveis. Eu sempre renovei a minha maneira de pensar, né? A minha maneira de fazer política. É por isso que eu estou sobrevivendo até agora, porque tenho renovado sempre, né? Isso é que é o segredo. Essa discussão em Camaçari, Lorena e o nosso telespectador está muito quente, porque Elinaldo não pode mais ser candidato. Já foi candidato, eleito, reeleito, 8 anos. Então vai lançar um nome, e agora, né, é sucessão. Mas tem também o nome de Tude, que é o vice-prefeito. Como é que fica esse arranjo interno? Porque, naturalmente, em tese, seria o vice a ser o candidato natural de uma sucessão. Mas você também coloca seu nome, você que também faz parte desse núcleo duro da campanha de Camaçari, vinculado à União Brasil, principalmente. Como é que fica esse acerto, então? Olha, veja bem, nós sempre caminhamos juntos. Eu e Tude caminhamos sempre juntos, né? Eu sempre, em determinados momentos, abri mão, no sentido de apoiá-lo e tal, por ser um nome viável no momento e tal. Eu quero viabilizar, Vitor, é uma coisa natural. E Tude é uma pessoa que entende perfeitamente essas questões. Lá na frente nós vamos sentar e resolver isso sem nenhum atrito, sem nenhuma briga, né? Apenas nós temos a maturidade suficiente para saber de quem é a hora.
tenho certeza que na hora de sentar, a hora é sua, a hora é minha, a hora de... Pronto. E tem outra dúvida minha, é a seguinte... Luiz Caetano está com outra musculatura, sempre foi, vocês sempre tiveram espaços antagônicos. E ele hoje está com outra musculatura, conseguiu reverter a cassação dos seus direitos políticos, agora pode ser candidato. Hoje é um dos nomes que conduz a política do governador Jerônimo Rodrigues e nunca escondeu de ninguém a vontade de voltar a governar Camaçari. É o principal adversário de vocês? Como é que vocês têm visto essa musculatura toda de Luiz Caetano, do PT? Isso aí não se pode tapar o sol com a peneira, né? Lógico, é claro. Ele hoje é um secretário forte. Primeiro que participou da campanha de Jerônimo, foi uma das contribuições políticas que fizeram com que com a candidatura de Jerônimo ganhasse peso, densidade política. Isso a gente não pode negar. Que ele é um ser político que sempre buscou, e ganhando ou perdendo eleições. Aliás, nós temos uma história muito parecida, tanto ele como eu. A gente perdeu, manteve, voltou. Perdeu, manteve, voltou. Então, a gente tem uma história parecida. Eu não posso de forma nenhuma desprezar um momento que o PT vive, né, com a eleição de governador, com a eleição de presidente, com Rui Costa, ex-prefeito, sendo o ex-governador, sendo chefe ministro da Casa Civil, com o próprio Wagner, que é muito ligado a Caetano, que foi inclusive candidato a prefeito lá em Camaçari, que nós derrotamos o Wagner na primeira tentativa dele, né? Nós ganhamos a eleição naquela época, em 2000. E, enfim, e a política é isso, perdeu pra gente e virou governador na outra eleição, né? Então tem essas coisas. E a fortaleza, a força que o PT tem hoje, ele não pode desprezar. É, sem sombra de dúvidas, o nosso adversário principal. Acredito que nós teremos apenas 2 candidatos. Uns que representam o nosso grupo e outros que representam o PT, né? Isso vai acontecer. A não ser que a gente chegue lá na frente, quem sabe pode acontecer uma coisa assim absurda, né? Um terceiro nome que eu não acredito que surja, mas não existe mais tempo para isso. Mas eu acho que a eleição vai ser disputada entre nós e Caetano. Logicamente que ele tem a estratégia dele, usando a força. É bom que a gente não descarte aqui o nome de Ivoneide Caetano, ok? É bom que a gente não descarte esse nome, né? Ela foi muito bem votada na eleição passada, não só para deputada, mas para prefeita, foi muito bem votada. Eu acredito que Caetano hoje está muito confortável no governo, embora ele tenha vontade, e ela pode representar perfeitamente uma disputa. Eu estou achando que Helder prefere enfrentar a Ivoneide do que o Caetano. Não, pelo contrário. Caetano tem um passado, como eu também tenho. Então nós vamos discutir o passado, mestre. Ela não tem passado, né? Ela não tem. Ela, por enquanto, tá limpa de qualquer atrito, de qualquer problema, de qualquer desgaste. Mas cabe ao PT decidir isso, não cabe a mim. Tanto Ivoneide quanto Caetano, quem vier, nós vamos fazer uma disputa leal. Acho que a gente tem que fazer isso. Minha postura sempre foi essa. Uma disputa leal, tá certo? Indo para as bases e discutindo propostas. Isso é que a gente vai fazer, né? E eu quero fazer essa entrega a Camaçari. A população hoje clama de forma muito forte pela volta do transporte coletivo. Isso é um trunfo que eu tenho, não vamos negar, nem vamos também ficar aqui escamoteando a verdade, né? Eu estou indo para aí, estou indo para lá com a bala de prata, tá certo? Para resolver isso aí, me cacifar, me credenciar e ir para o debate. Quem construiu o transporte coletivo, quem não construiu o transporte coletivo, quem tem propostas que no passado deram certo, quem teve proposta aqui no passado que não deu certo. Essa que vai ser a discussão, esse que vai ser o debate, e a população vai decidir. Mas eu acho que nós vamos fazer uma campanha, um bom combate, né, como se diz. A gente tem um nível de entendimento, eu tenho, por exemplo, um entendimento muito fraterno e muito franco com a oposição, né? Com toda a oposição da Câmara, com o próprio Caetano, quando a gente tem qualquer dificuldade na cidade, que precisa do Estado, e eu vou lá, converso, peço,
certo? Quando ele precisa também de alguma questão do município para atender o Estado, a gente também prontamente atende. Essa relação entre Estado e Prefeitura deixa a gente num conforto de saber que a gente não vai fazer uma campanha suja, uma campanha que não respeite o adversário. Bom, Helder, obrigada. E que vença o melhor, né? A gente vai acompanhar aí os próximos capítulos, né? Porque parece que vai render o caldo, né? Como você disse, Helder, mas obrigada pela participação aqui no Boa Tarde Bahia. Até mais. Eu que agradeço a vocês todos, Vitor, Lorena, eu estou à disposição sempre, né? E agradeço a oportunidade aqui. É uma pena que é pouco tempo, né? A gente vai quando pensa que não, já terminou. Obrigado a vocês. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso Boa Tarde Bahia. A gente volta daqui a pouquinho aqui na tela da Band e também no som da Rádio Band News FM. Não muda de canal, fica aí.